Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o setor de cacau. Como é que está o mercado, a indústria processadora diante da questão climática, diante da disparada dos preços, cotações no mercado internacional e principalmente com relação a essas tarifas impostas pelo governo de Trump. Nós vamos ainda continuar aqui em São Paulo, porque nós vamos direto à Associação Nacional da Indústria Processadora de Cacau conversar com o presidente executivo da AIPC, né? A Ana Paula Lossi, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-la aqui conosco no Tempo e Dinheiro, Ana Paula. Prazer é meu, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre esse cenário desafiador do setor de cacau. Bom, conta para gente primeiro quanto que vocês representam da captação, né, da colheita, do processamento de cacau aqui no Brasil. A associação representa hoje qual percentual de tudo aquilo que é produzido, processado aqui no Brasil? Bacana. A associação hoje tem 4 empresas associadas. As 3 maiores do mundo estão no Brasil, que é a Barria, a Cargill e a OFI, e a gente ainda tem a IBC, que é uma empresa brasileira. E essas 4 empresas representam praticamente 93, entre 93 e 95% do processamento do cacau nacional. E hoje, em média, a gente processou nos últimos 5 anos uma média de 230, 240 mil toneladas de cacau ano. Bom, nesta última sexta-feira, dia 4, portanto, o preço do cacau recuou um pouquinho, mas manteve-se na faixa dos US$ 8.500. O preço da amêndoa, né, do cacau em si, tem disparado nos últimos meses, aliás, no último ano, e alcançado preços assim históricos. Como é que vocês estão lidando com essa disparada de preços, principalmente no mercado internacional, lógico que interfere na comercialização, no processamento do mundo todo? É. Então, esse é um cenário global, né, esse preço, essa disparada, ela acontece por conta de uma conjuntura, que ocorreu de relação entre oferta e demanda. A gente teve uma queda muito grande na oferta, especialmente nos 2 principais países produtores de cacau, que é Costa do Marfim e Gana, e o déficit entre o que é produzido, né, a relação entre o que é produzido e o que é demandado, chegou a um déficit de mais de 500 mil toneladas, impactando assim o mercado global e, consequentemente, o mercado brasileiro. Então, o Brasil é uma das poucas origens de produção de amêndoas que tem os demais elos da cadeia. Então, a gente produz amêndoas, a gente tem indústria moageira, a gente tem indústria chocolateira e a gente tem consumidor. Mas mesmo assim a gente depende de importação. O Brasil não produz cacau suficiente para atender a nossa demanda interna. Então também há um déficit de cacau aqui, de produção de cacau no mercado brasileiro. E com isso, os nossos preços também são afetados pelo que acontece globalmente, porque a gente depende de importação, os nossos preços são balizados na Bolsa de Nova York. Então, ao longo do último ano, a gente viu essa escalada nos preços de cacau. E a indústria tem trabalhado para que esse preço tenha, a gente consiga continuar operando da melhor maneira possível, melhorando os nossos processos, melhorando a nossa logística, buscando alternativas para aumentar a produção de cacau no Brasil, para que esse impacto no consumidor final seja o menor possível, porque a gente teve, em média, o cacau subiu mais de 180% ao longo de 2024. Mas dependendo do período que você analisa, esse aumento chegou a 300%. Então é um aumento muito alto e que não chegou no produto final, porque ao longo dessa cadeia, ações foram sendo tomadas para que a gente minimize esses impactos. De qualquer forma, a demanda continua, porque o alimento continua sendo ainda muito demandado mundo afora. Agora, o problema climático foi o principal fator aí que diminuiu a produção nesses países, principalmente no continente africano. Aqui no Brasil houve algum problema nesse sentido também. Há expectativa de que pelo menos a produção, as áreas de produção aqui no Brasil aumentem, pelo menos essa é a expectativa da indústria, lógico, para que atenda uma demanda cada vez maior. Ao longo de 2024, acho que a gente precisa olhar 2024 e depois entender o que está já acontecendo em 2025. Ao longo de 2024, essa demanda ela foi resiliente, sim. Né? Realmente a gente viu uma resiliência, mesmo com picos.
Agora a gente está começando a ver uma queda na demanda. Mas o que aconteceu com a oferta primeiro? A oferta, o cacau é uma fruta, né, que ela é muito sensível às questões climáticas e a gente tem tido extremos. Então, se faz muito calor, prejudica a produção, se chove demais, prejudica a produção. Mais aliado a isso, os países da África têm uma produção que ela já é mais envelhecida. Então, a planta acaba sofrendo ainda mais com esses extremos climáticos, ficam mais suscetíveis a doenças, e isso acabou reduzindo muito a produtividade na África, especialmente nesses dois países. Para deixar o cenário ainda um pouco mais desafiador, Gana tem sofrido perdas de áreas produtivas para mineração ilegal. Então, não é só perda de produtividade, é perda de áreas também. E isso impacta porque, quando a gente olha para esses dois mercados, eles significam mais de 60% da produção mundial. Aqui no Brasil, a gente também sofreu de extremos climáticos, né? A gente também teve muito problema de um calor intenso em épocas que a gente precisava de chuva, e de chuvas excessivas em época que a gente precisava até dessa chuva, mas não precisava ser tão forte. E, especialmente na Bahia, a gente teve muita perda da produção para uma doença chamada podridão parda. Por quê? Porque se chove demais, aí tem seca, chove demais, tem seca, essa doença acaba se proliferando mais rápido. Então, o nosso recebimento ano passado foi 18% a menos do que o recebimento de 2023. Né? Então, aqui no Brasil, a gente também acabou passando por isso. E como é que se lida com essa situação? Porque Sim. com os extremos climáticos é difícil a gente lidar, né? A gente tem que cada vez mais buscar a ciência, a tecnologia, pesquisas que possam prevenir, não prevenir os problemas dos extremos climáticos, mas nos preparar para medidas que a gente possa tomar para que a produção seja impactada o menos possível por esses extremos. Agora, chamou a atenção esse detalhe que você falou a respeito, né, dos países produtores na África, né, que eles perderam, as áreas de cacau perderam espaço para mineração, é isso mesmo? Quer dizer que são áreas que certamente não voltarão a produzir em momento algum, né? Isso Isso. aumenta cada vez mais o déficit global, né, a produção de amêndoas aí para a indústria processadora no mundo todo, né? Esse é um cenário bem desafiador. O que a gente tem visto, e aí eu acho que eu brinco que eu sou a eterna otimista, a gente tem que olhar pelo copo meio cheio, né, e não pelo copo meio vazio. É uma grande oportunidade para o Brasil, né? A gente tem uma oportunidade de aumentar a nossa produção e conseguir conquistar mercados que antes a gente não tinha acesso, porque a nossa produção é deficitária. Então, aqui no Brasil, a gente tem visto um trabalho muito forte de melhoria de produtividade das áreas já existentes. Então, né, a gente tem uma produtividade média no Brasil baixa, em torno de 300, 350 quilos por hectare. A gente tem trabalhado para que a gente possa aumentar essa produtividade ali na casa dos 700, 800 quilos por hectare. Se essa produtividade média dobra, a gente praticamente dobra a nossa produção e passa a atender o mercado interno. Mas, além de trabalhar na produtividade, a gente tem tido, sim, expansão de área, especialmente no que se chama de áreas não tradicionais. Então, regiões como o oeste da Bahia, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Sergipe, Minas Gerais, com projetos iniciais ainda, mas com projetos muito interessantes de produção de cacau a pleno sol, muitos deles com alta tecnologia, buscando produtividade média em 3.000, 3.500, 4.000 quilos por hectare. E são projetos que têm trazido, né, nessa fase inicial, bons resultados. Então, a gente acredita muito que, com todo o esforço que a cadeia tem feito, que a gente vai conseguir alcançar o que a gente chama de autossuficiência, que seria uma produção em torno de 300 mil toneladas, mas que a gente tem potencial, sim, para alcançar até 2030 400, 500 mil toneladas, se todos esses projetos continuarem tendo a atração que eles estão tendo agora, desde 2023. Quer dizer que a autossuficiência, vocês imaginam que a gente possa alcançar nos próximos 5 anos, né? Porque 2030 deve ultrapassar aquilo que, teoricamente, o Brasil demanda, a indústria demanda. Quer dizer que nós seremos autossuficientes no cacau?
a partir de 2030? Essa expectativa, pelo menos? Essa é a expectativa. A gente trabalhou, tem um plano que chama Plano Inova Cacau 2030, que foi construído por toda a cadeia, liderado pelo Ministério da Agricultura, pela CEPLAC, mas com a participação de toda a cadeia. E esse plano tem por objetivo conseguir chegar às 400 mil toneladas até 2030. Com 400 mil toneladas, a gente atende a demanda interna e a gente volta a ter um volume considerável de exportação, né? Porque hoje o Brasil exporta 200, 300 toneladas de cacau, né? É muito pouco. Então, a gente acredita que a gente pode aí retomar e voltar a ter relevância no cenário global. Tanto acreditamos que esse ano foi realizado aqui no Brasil um evento global de cacau chamado Partnership Meeting, onde a gente teve a participação de pessoas de 25 países diferentes, de todos os países produtores, né, dos principais países produtores, discutindo cacau e cultura aqui no Brasil, porque todo mundo entende que o Brasil, sim, pode ser um dos atores relevantes nessa cadeia em muito pouco tempo. Como sempre, né, todos que acompanham o setor, ou até aqueles que não acompanham diretamente a produção, eu imagino que só a Bahia, o sul da Bahia tem essa produção, mas Brasil afora está tendo essa produção, né, de plantas de cacau a sol. Esse tem um trabalho fundamental da Embrapa. Quem é que faz a pesquisa, está à frente dessas cultivares aí, dessas novas plantas, não sei se há novas, mas essas resistentes, né, ao sol, né, a áreas mais secas. É a própria Embrapa que está à frente dessa pesquisa também, Ana? Bacana. É bom destacar que a produção de cacau no Brasil ela acontece majoritariamente na Bahia, no sul da Bahia, no Pará. O Pará também é um grande produtor de cacau, Espírito Santo e Rondônia. São os quatro, o que a gente chama de polos tradicionais de produção de cacau. E aí, outros estados que têm entrado, a gente fala que são as áreas não tradicionais. Existe sim o envolvimento da Embrapa, mas também o envolvimento da CEPLAC, né, que é a Comissão da Lavoura Cacaueira. É, tem também um investimento muito do setor privado, né, de produtores, de grandes produtores, investindo nessa nova cultura para eles, produtores de soja, de milho, de laranja, entrando nessa nova cadeia. Então, acaba sendo uma iniciativa talvez público-privada, né? Mas um envolvimento muito relevante dessas entidades governamentais de pesquisa, que é a CEPLAC e a Embrapa. Bom, e como em outros setores, né, inclusive acompanho muito a parte pecuária, né, a parte da suinocultura, produção de aves, né, a gente sempre brinca, olha, granja não é local de visitação, né, para poder evitar disseminação de doenças, eventuais problemas sanitários. Será que a produção de cacau também precisaria estabelecer algumas regras nesse sentido? Porque lá atrás nós tivemos a vassoura da bruxa, né, mas agora nós tivemos um problema relacionado ao clima, como você mesma disse, a podridão parda, né? Se não me engano, se Isso. estiver errado, né, o nome me corrija. Né? Esses cuidados são permanentes, né? Acho que o produtor ele tem que estar consciente também disso, né? Para evitar problemas futuros, porque tudo está indo tão bem, né? E deve ir bem e melhor ainda, não, Ana? Isso é um importante ponto, né? A gente tem conversado bastante na cadeia o quão importante é a gente ter o trato cultural, o manejo cultural e o manejo fitossanitário adequado. E, obviamente, né, nas suas propriedades, ao receber visitas, sempre ter o maior cuidado possível. Isso não significa que não possa ter visitas, mas existem protocolos que são importantes serem adotados, especialmente evitar o trânsito do fruto de um estado para o outro, né, de material vegetativo sem o devido cuidado, sem o devido reconhecimento, porque isso realmente pode trazer problemas para a produção. Né? Mas o bacana dessa cadeia é que nos últimos, eu diria, 8 anos, ela tem trabalhado de forma muito colaborativa, né? Então, todos os elos da cadeia têm dialogado e buscado trabalhar numa única direção, que é conseguir com que o Brasil volte a ter relevância nesse mercado, que a gente produza cacau suficiente para atender a demanda interna, que a gente possa exportar, aumentar a nossa exportação de derivados, aumentar a nossa exportação de chocolates, mas também aumentar a nossa exportação de amêndoas, porque a gente tem
potencial para isso. E antes de falar sobre o tema principal, que são as tarifas, não tarifaço do Trump, nós estamos aí a vésperas, praticamente, da Páscoa, né? Um período do ano em que, tradicionalmente, aumenta e muito o consumo de chocolate. Esse ano, a indústria processou mais do que do ano passado. Você já tem uma estimativa, um balanço nesse sentido? Os dados do primeiro trimestre devem sair nos próximos dias, a gente ainda não fechou os dados. A gente tem sentido, sim, uma queda na demanda, como eu comentei. Essas altas de preço têm trazido um pouco de instabilidade para o mercado, porque não é só um aumento de preço, mas é uma volatilidade ainda muito grande, uma incerteza ainda muito grande sobre como é que vai ficar o cenário. Mas as expectativas para a Páscoa são positivas. O que a gente tem escutado dos nossos parceiros da indústria de chocolate é que as expectativas são boas, mas a gente espera, assim, no processamento de cacau, uma queda nesse primeiro trimestre, em razão de uma queda na demanda pelos nossos produtos. Semana marcada pela tensão, guerra comercial, Trump de um lado, China do outro, países ao redor do mundo, todos eles afetados. O Brasil, a indústria de cacau, foi beneficiada ou foi prejudicada pelas tarifas de Trump? Ainda é muito cedo para falar, né? Eu acho que as análises ainda são muito com base no hipotético e no noticiário, talvez às vezes um pouco cabalísticos. Se a gente pensar que o maior fornecedor de cacau do mundo e os maiores processadores de amêndoas do mundo tiveram taxações muito maiores do que as do Brasil, numa avaliação matemática, a gente chegaria à conclusão que o Brasil pode se beneficiar disso, né? A taxa para o Brasil é de 10%. Se eu não me engano, Costa do Marfim seria 36%, 46%, alguma coisa assim, e a União Europeia eu acho que é 20%, né? Então, o Brasil estaria numa situação melhor, né, frente aos nossos parceiros comerciais. Mas eu acho que ainda é cedo. A gente exporta hoje, a exportação de derivados, ela é muito concentrada no mercado aqui do Mercosul. A gente exporta muito, nosso volume considerável é para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, mas a gente exporta derivados também para os Estados Unidos. A gente recebe com apreensão, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar o cenário mais uma vez, né? Olhando as oportunidades que podem surgir frente aos outros parceiros comerciais dos Estados Unidos que foram sobretaxados. Mas o que a gente tem que trabalhar, e acho que vale a pena comentar aqui, hoje a gente exporta pouco frente ao restante do mercado, né? Como eu disse, a amêndoa é um volume mínimo, irrisório. Derivados, a gente exporta um volume considerável, mais de 50 mil toneladas anos, mas a gente tem um potencial de crescer. E como é que a gente está querendo levar a marca do Brasil, né? Levar o conceito brasileiro de cacau e derivado de qualidade para o mundo? No ano passado, na semana passada, a gente lançou uma marca, né? A IPC, Instituto Arapiaú, Coco Action Brasil, Centro de Inovação do Cacau e a Federação de Agricultura da Bahia lançou uma marca que chama Cacau Brasileiro. Gente, Floresta e Cultura. Então, a ideia é levar para o mundo a nossa história da cacauicultura, né? Que ela permeia não só a produção de amêndoas, mas todos os elos da cadeia, né? E que a gente pode ser o país que vai ajudar a trazer um maior equilíbrio para esse cenário global, para que a gente continue tendo amêndoas para atender, né, o mercado global, e que a gente continue podendo produzir chocolate de qualidade, com uma amêndoa sustentável, com uma amêndoa que leve em consideração também a história do país, a cultura do seu povo. Então, eu acho que essa é uma iniciativa também colaborativa e coletiva que vai trazer um resultado positivo e que pode abrir mercados para o Brasil, tanto para os derivados, como futuramente, quando a gente tiver volume para exportar, para as amêndoas brasileiras. E autossuficiência
buscada e, pelo que tudo indica, atingida agora em 2030, até antes mesmo de 2030. Ana, só para poder finalizar, sempre a gente fala sobre o mercado, sobre a produção, sobre quem está no campo, a indústria que processa, mas todos vivem à mercê dessa gangorra, né? Ou seja, uma hora o dólar sobe, outra hora o dólar cai, os preços tendem, pelo menos das cotações da amêndoa no mercado internacional, se manter patamar elevado, salvo engano. Agora, a indústria sempre se vê obrigada a buscar proteção, né? Quando eu digo proteção, no sentido de ferramentas, né? De redear, de fazer proteções nas bolsas, né? Tanto para o dólar quanto para o cacau. A indústria não deixa de fazer essas operações, né? Não, 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 não. Assim, a indústria brasileira de cacau, ela é uma indústria muito sólida. A gente está aqui no Brasil há muitos anos, são hoje associadas à IPC, nós temos 6 fábricas, a gente tem um potencial de crescer e a gente só não cresce mais porque a gente ainda não tem amêndoa suficiente aqui no país, né. Então, eu vejo um futuro muito sólido para esse setor, onde a gente vai ter amêndoa para atender o mercado nacional, mas também a gente vai crescer em potencial produtivo de derivado, né, para atender essas necessidades do mercado global. Acho que a cadeia do cacau no Brasil, ela é sólida o suficiente para passar e ela tem demonstrado, né, eu estou na IPC, eu entrei na IPC em 2020, então eu passei pela pandemia. E a gente deu liquidez para o mercado num momento muito desafiador, né? A indústria continuou comprando, mesmo sem saber o que ia acontecer, porque foi um dos mercados que mais teve queda por conta do fechamento dos estabelecimentos. E mesmo agora, com todos esses reajustes no preço da commodity, a indústria continua dando liquidez para esse mercado e comprometida com essa cadeia no Brasil e principalmente comprometida em mudar esse cenário, né? Em transformar o Brasil, se não novamente no maior, mas estar entre os maiores produtores de cacau do mundo e entre os maiores produtores de derivados do mundo também. Certamente essa entrevista que está sendo acompanhada pelos produtores Brasil afora, de outras áreas, né, eles devem se perguntar, poxa, será que se eu entrar, ingressar nessa área do cacau, eu vou encontrar todo o apoio técnico, né, da CEPLAC principalmente, né? Eh, essa intenção também, né, que aumente o número de produtores, a área seja cada vez maior, a expansão da área produtora de cacau aqui no Brasil continue, né? Os produtores, eles têm uma atenção especial, eles querem diversificar também a produção agrícola, né? Será que esses bons preços, esse bom momento do cacau pode fazer com que outros agricultores busquem informações? Eles devem procurar quem? Eu sei que você faz parte da indústria, mas está totalmente ligado à produção. Qual a dica que você dá para esses produtores? Alguns estados já têm investido bastante e o próprio estado tem se envolvido. Então, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, Roraima, Tocantins, são estados que eu vejo com Minas também, com um grande envolvimento de atores públicos e do setor privado, né? Bastante do setor privado também, né? A própria indústria em parceria com grandes produtores, fazendo essas pesquisas. As federações de agricultura também são um foco muito importante, né, e que podem ajudar bastante. A Confederação Nacional da Agricultura tem um conhecimento muito grande sobre cacauicultura e um outro fator é sim buscar a CEPLAC. A CEPLAC é uma referência, ela hoje não faz mais assistência técnica, mas é uma referência em modelo produtivo, em dar orientação técnica e explicar quais os cuidados que precisam ter numa produção nova, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel que a CEPLAC exerce ainda hoje na cadeia do cacau e que deve ser valorizado por todos os produtores. Ana Paula Lozzi, muito obrigado pela participação. Essa conversa longa de estendi. Sei que você tem outros compromissos aí, mas eu quero agradecer imensamente em nome do Tempo e Dinheiro, dos produtores que estão nos acompanhando, esse bate-papo aqui falando sobre um setor tão importante, né? Que não só cai ou tem o gosto do brasileiro, mas no mundo todo, né? Produção de amêndoas, de cacau, de derivados, né? Desse chocolate maravilhoso que a gente tem produzido aqui no Brasil com sustentabilidade.
Foi um prazer. Muito obrigado. Boa Páscoa para você e disponha aqui do tempo e dinheiro. Muito obrigada a vocês e precisando de mais informações, a gente está à disposição. A gente tem um canal no Instagram que chama Educacau, que tem bastante informação, que a gente compartilha bastante conteúdo de qualidade, então também, o produtor que quiser conhecer um pouco mais, não conhece da cultura do cacau, pode ir lá que vai ter bastante informação e se a gente puder ajudar ou pelo menos indicar quem pode ajudar, a gente faz isso. E do cacau, eu diria assim, um nome bem sugestivo, né? Diz tudo, né? Do cacau, né? Educação para o cacau também. Muito bom. Ótimo. Prazer em falar contigo mais uma vez. Até uma próxima. Até. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Vá lá nas nossas mídias sociais, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Tem lá 7 dias de degustação de graça. E depois você certamente vai fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil, Clube do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.